Vamos iniciar um novo tópico sobre a responsabilidade tributária. Nós já analisamos algumas questões sobre a responsabilidade dos devedores sucessores. Vamos continuar a análise da responsabilidade, então, analisando novos tópicos. Vamos lá. Próximo slide, ele traz o artigo 133. O artigo 133 do Código Tributário Nacional traz assim para nós. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo de estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Ou seja, se nós tivermos aqui uma empresa sendo adquirida por uma outra empresa ou por uma pessoa física, essa empresa que adquiriu ou a pessoa física adquirente passam a ser responsáveis pelos tributos devidos pela empresa até a data do ato da aquisição ou da transferência dessa empresa eventualmente. Então vejam, se eu sou um adquirente pessoa física ou pessoa jurídica de uma empresa, eu passo a me responsabilizar pelos tributos devidos por essa empresa até a data do ato da aquisição. Isso é o que dispõe o artigo 133 do Código Tributário Nacional. Vamos para um próximo slide. O artigo 133 ele ainda continua trazendo como vai ser essa responsabilidade. E a responsabilidade, portanto, pela aquisição de uma determinada empresa será integral se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. E será subsidiária com o alienante se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Vejam que ponto interessante. Então, se eu, Diego, pessoa física, adquiro uma empresa ou uma outra pessoa jurídica adquire uma outra pessoa jurídica, nós teremos a responsabilidade pelos tributos até a data do ato devidos. No entanto, essa responsabilidade ela será ora integral, ora subsidiária. Será integral por parte do adquirente se o alienante cessar a atividade. Ou seja, eu costumo brincar e dizer que se aquele que vendeu a pessoa jurídica, o alienante, ele simplesmente pendurar as chuteiras, não exercer mais atividades quaisquer, o adquirente passa a responder integralmente pela dívida ou pelo débito tributário. Agora, o adquirente passará a responder de maneira subsidiária com o alienante se o alienante continuar no exercício de atividade empresarial ou iniciar uma nova atividade. Então o artigo 133 ele é bastante importante, deixo claro que ele é sempre um artigo querido pelas bancas de concurso, um artigo querido ou bastante utilizado também nos exames de ordem dos advogados do Brasil. Por quê? Ele quer trazer à tona na prova a necessidade de análise pelo eventual candidato sobre o conhecimento da situação que permeia a aquisição da pessoa jurídica pela pessoa física ou por outra pessoa jurídica.
Nós sabemos que o 133 ele estampa a responsabilidade na sucessão empresarial, ou seja, eu que adquiri, eu irei me responsabilizar pelos débitos tributários daquele que vendeu a empresa. Todavia, esta responsabilidade ela será ora integral, ora subsidiária. Será integral do eventual adquirente quando o alienante cessar qualquer tipo de exercício de atividade empresarial. Todavia, será uma responsabilidade subsidiária com o alienante se este continuar no exercício da atividade empresarial. Ou seja, o artigo 133 possui conotações bastante relevantes porque ele traz para a nossa análise a responsabilidade dos devedores sucessores aqui na ótica da sucessão empresarial. Acompanhe comigo, vamos para um próximo slide. Nós temos que o disposto no caput, ou seja, o artigo 133, no tocante à sucessão empresarial, não se aplica na hipótese de alienação judicial, em processo de falência ou, eventualmente, na alienação judicial de filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Então vejam que a sucessão empresarial estabelecida no artigo 133 não terá aplicabilidade se nós nos depararmos com alienação judicial feita em processo falimentar ou em processo de recuperação judicial. Não haverá, então, incidência de responsabilidade sucessória quando nós falamos em alienação judicial na falência e na recuperação judicial. Mas, seguindo à frente, nós temos ainda o próximo slide fazendo menção a esses tipos de responsabilidade que impactam a empresa falida ou que se encontra em recuperação judicial. E o que explicita o slide? Que não se aplica o disposto anteriormente quando o adquirente for, primeiro, sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Qual é a interpretação que nós temos que ter? A grande regra é que aquele que adquire, ele responsabiliza-se pelos débitos tributários devidos pela empresa que foi alienada. No entanto, nós vimos que essa empresa, se foi alienada judicialmente em decorrência de processo falimentar ou de recuperação judicial, não recairá na hipótese de responsabilidade sucessória. No entanto, essa ausência de responsabilidade sucessória em decorrência do processo falimentar ou de recuperação judicial, ela não se aplicará se o adquirente for sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial. Esse é o item de número 1. O item de número 2, ele diz também que não haverá, ou melhor, haverá a incidência de responsabilidade sucessória no caso de adquirente que for parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial, ou de qualquer dos seus sócios, ou ainda, no item 3, identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial, com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. Então vamos fazer uma análise conclusiva do artigo 133. A grande regra do artigo 133 é: aquele que adquire uma determinada empresa, ele se responsabiliza pelos débitos desta empresa até a data da
eventual transferência ou da data da alienação. Lembrando que a responsabilidade será integral do próprio adquirente se eventualmente o alienante ele cessou as atividades empresariais. De outro lado, a responsabilidade será subsidiária com o alienante caso eventualmente este mantenha o exercício de atividade empresarial. Bom, mas o artigo 133 ele ainda continua trazendo informações importantes e dizendo que ele não será aplicado, não haverá as regras sucessórias aplicadas quando nos depararmos com alienação judicial ocorrendo em processo falimentar ou de recuperação judicial. Em caso de alienação judicial decorrente desses tipos de processo falimentar e de recuperação, nós não teremos a aplicabilidade da responsabilidade pela sucessão na área tributária. Todavia, esse reflexo de inaplicabilidade da responsabilidade sucessória em processos falimentares de recuperação judicial caem por terra quando nós começarmos a ter nesta relação a aquisição do imóvel por pessoas que estão ligadas à empresa falida ou também estejam ligadas ao eventual empresário que é submetido a processo de recuperação judicial. Qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que estes que são ligados às empresas que estão sendo objeto de recuperação judicial ou, eventualmente, de falência, que não venham a frustrar a responsabilidade sucessória tributária. Ou seja, estes que estão ligados à empresa objeto de falência ou fruto de recuperação judicial simplesmente terão o impacto da responsabilidade sucessória recaindo sobre si. Então vamos concluir a análise do artigo 133 do Código Tributário Nacional. Tal artigo, ele traz qual particularidade para nós? Primeiro, no artigo 133 fica claro que aquele que é adquirente de uma pessoa jurídica, ele responde pelos débitos desta pessoa jurídica até a data da eventual alienação. Só que o artigo 133 ele possui os incisos 1 e 2, e o inciso 1 fala que essa responsabilidade ela será integral daquele que adquiriu a pessoa jurídica se o alienante ele cessar o exercício de atividade empresarial. Todavia, a responsabilidade será subsidiária com o alienante quando ele continuar o exercício da atividade empresarial. Ou seja, temos uma responsabilidade por sucessão empresarial, onde o adquirente ele passa a responder pelos débitos da empresa adquirida, ora integralmente, ora subsidiariamente. Só que este artigo 133 ele possui ressalvas no tocante à sucessão empresarial. E se diz no artigo 133 que não haverá a sucessão quando houver alienação judicial de empresa que estiver sendo submetida a processo de falência ou de recuperação judicial. Então, em caso de processo falimentar e de recuperação judicial, a responsabilidade pela sucessão empresarial estabelecida no artigo 133 não encontra guarida, não é aplicável. Só que nós temos uma questão importante a analisar, que se eventualmente o adquirente for sócio da empresa falida, sócio da empresa em recuperação, ou tenha ligação com a empresa falida ou com a empresa em recuperação judicial, estes irão responder pela sucessão empresarial ou irão responder nos termos do artigo 133 do Código Tributário. Por quê? O objetivo de que estas pessoas respondam pelos débitos tributários é fazer com que nós não tenhamos uma frustração na responsabilidade tributária.
Então o artigo 133 ele é claro ao trazer uma regra de imputação de responsabilidade na sucessão, mas ele traz uma exceção de não aplicabilidade nos casos de processo falimentar e de recuperação judicial. Mas ele nos traz uma exceção desta exceção, trazendo a aplicabilidade da grande regra da sucessão empresarial, outorgando ou imputando a responsabilidade ao adquirente, se este adquirente for pessoa ligada à empresa falida ou em recuperação judicial. Feitas essas análises, vamos para um próximo slide. Acompanhe comigo. O próximo slide diz o seguinte: em processo de falência, o produto de alienação da empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 ano, contado da referida alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou ainda de créditos que preferem ao tributário. Então vamos lá que nós temos aqui uma questão importante. Eventualmente, existindo a alienação, o montante referido à alienação será depositado e mantido em juízo por 1 ano, sendo que somente poderá ser utilizado para efetuar o pagamento de créditos extraconcursais, ou seja, são aqueles que preferem a qualquer crédito concursal na ordem de pagamento dos credores num processo de falência, por exemplo, ou ainda a qualquer crédito ou qualquer categoria de credor que tenha preferência em relação ao tributário. Aqui poderemos pegar um exemplo como os credores trabalhistas, que eles possuem primazia em relação aos credores tributários. Ou seja, montante oriundo da alienação será efetivamente arrecadado, depositado, mantido à disposição do juízo e podendo ser utilizado somente para pagamento dos créditos extraconcursais ou que tem preferência perante os créditos tributários. Vamos à frente para a análise de mais um novo slide da nossa conversa, agora analisando a responsabilidade de terceiros devedores. O que diz o slide que temos agora? A responsabilidade de terceiros devedores está disciplinada nos artigos 134 e 135 do CTN. Esta responsabilidade não se prende à transmissão patrimonial, como se pode notar na responsabilidade dos sucessores, mas no dever de zelo legal ou contratual que certa ou certas pessoas devem ter com relação ao patrimônio de outrem. Meus caros, vejam que esta responsabilidade, ela não está calcada numa responsabilidade que visa analisar a transferência patrimonial. Ela não está preocupada com a sucessão, mas a preocupação que ela possui é o zelo contratual, o zelo estabelecido no exercício de uma eventual atividade. E a partir desse momento, nós passamos a analisar a responsabilidade que determinadas pessoas passarão a ter em decorrência deste zelo contratual que deve ser obedecido no exercício das atividades. Acompanhe comigo, vamos lá. Os terceiros são, em geral, administradores ou gestores da vida patrimonial de certos contribuintes, razão porque o CTN os responsabiliza em relação aos atos praticados sob sua gerência ou supervisão. Nós veremos que, na responsabilidade por terceiros devedores, geralmente a responsabilidade recai sobre alguém que representa um terceiro, sobre alguém que faz a gestão, a administração do patrimônio de outrem.
Vamos pegar um exemplo? O administrador judicial em um processo de falência e de recuperação judicial. Vamos pegar o exemplo do curador ou do tutor em relação aos curadores e também em relação às eventuais pessoas às quais eventualmente ele faz a gestão. Então vejam, nós temos tanto o exemplo do curador, do tutor e também do administrador em relação, seja o administrador em relação ao patrimônio da empresa falida, seja o tutor em relação ao tutelado, seja o curador em relação ao curatelado. Percebam que essas pessoas são responsáveis por administrar a vida patrimonial de um terceiro. Desta maneira, vamos entendendo e caminhando pelo Código Tributário Nacional, entendendo essa responsabilidade pelos terceiros devedores. Nós temos aqui exemplos estabelecidos no nosso slide. O primeiro exemplo é do pai quanto aos bens de filhos menores. Percebam que nós temos aqui uma responsabilidade imputada ao pai pelos bens dos filhos menores. B. Nós temos uma responsabilidade imputada ao administrador judicial quanto à massa falida. Ou seja, em relação à massa falida, nós temos a responsabilidade ligada ao administrador judicial. E aí, feita essa análise, vem um novo slide e traz uma análise relevante para nós. O artigo 134 do CTN apresenta casos de responsabilidade subsidiária, uma vez que não evidencia a solidariedade. Já o artigo 135 do CTN apresenta casos de responsabilidade pessoal. Vejam que ponto importante que começa a nascer. Nós vamos analisar a responsabilidade aplicada aos terceiros devedores e ficará bastante claro que no artigo 134 consta a terminologia solidariedade, mas nós perceberemos que na realidade não há uma imputação de responsabilidade solidária no bojo do artigo 134, mas na essência nós temos uma responsabilidade subsidiária. Nós analisaremos e veremos que é bastante claro que o artigo 134 ele apresenta uma ordem de preferência. De outro lado, nós temos o artigo 135, que esse de modo diverso, ele apresenta uma imputação de responsabilidade pessoal a determinadas pessoas. Ou seja, temos, de um lado, no artigo 134, uma responsabilidade solidária, onde, na realidade, a solidariedade está estabelecida na nomenclatura do artigo, mas nós sabemos que, na prática, nós temos a imputação pelo 134 de uma responsabilidade subsidiária, muito embora no texto do artigo se traga a terminologia solidariedade. De outro lado, nós temos o 135 do Código Tributário Nacional, trazendo para nós uma análise relevante de responsabilidade pessoal para as pessoas que lá estão elencadas. Vamos caminhar no nosso slide, acompanhe comigo. Então, nós temos uma segregação surgindo aqui agora. Nós temos o artigo 134, que nós chamamos de responsabilidade de terceiro com atuação regular. Lembrem que no artigo 134 nós temos uma responsabilidade subsidiária aplicada. Já no artigo 135, eu mencionei que nós temos uma responsabilidade pessoal, só que o 135 ele reflete uma responsabilidade de terceiro com atuação irregular. Então vejam, artigo 134 é um terceiro que age de maneira regular. Desta maneira, a responsabilidade é subsidiária. Já no artigo 135, ele age de maneira irregular. Agindo de maneira irregular, ele passa a responder pessoalmente pelos débitos tributários. Então, artigo 134
terceiro com atuação regular, 135, terceiro com atuação irregular. Já vamos para o artigo 134. O que o artigo 134 ele traz a nós? Ele é dividido em incisos. E dividindo em incisos, o 134 ele traz uma responsabilidade, como eu já havia denotado anteriormente, subsidiária. Ou seja, primeiro responde o responsável se não arcar com o débito o contribuinte. Então vejam, primeiro deverá pagar o contribuinte. Se o contribuinte não pagar, quem arca é o responsável, numa relação de subsidiariedade. O que diz o artigo 134, inciso 1? O responsável é o pai, contribuintes são os filhos menores. Qual é a leitura? Se os filhos menores não arcam com a obrigação tributária, quem arca é o pai, que é o responsável. Temos uma relação de preferência, uma relação de subsidiariedade. Inciso 2. Nós temos responsável sendo considerado como os tutores e curadores, como contribuinte, os tutelados e curatelados. Como fica a leitura desse inciso 2? Se os tutelados e curatelados não efetuarem o pagamento, quem pagará será o tutor ou o curador. Inciso 3. Responsável ou são administradores de bens de terceiros. Quem é o contribuinte? São os terceiros. Se os terceiros não arcam com o tributo, quem arcará são os administradores desses bens. Inciso 4. Nós temos o responsável inventariante e o contribuinte o espólio. Se o espólio não arcar com o recolhimento, quem arca é o responsável. Inciso 5. Nós temos responsável o administrador judicial e o contribuinte a massa falida. Conclusão: se a massa falida não arcar com o tributo, quem arca é o administrador judicial. Inciso 6. Responsável são tabeliães, escrivães e outros serventuários de ofício. E o contribuinte são as pessoas que realizam atos conexos. Qual é a conclusão que chegamos? Que se eventualmente não efetuar o pagamento o contribuinte, quem arcará são os responsáveis, ou seja, são os tabeliães, escrivães e os outros serventuários. E por fim, no inciso 7, nós temos responsável os sócios e temos contribuinte sociedade de pessoas em liquidação. Se eventualmente a sociedade não arcar com os tributos, quem arca é o responsável, ou seja, no nosso último inciso, são os sócios. Então percebam, meus caros, estamos no artigo 134 em seus incisos, com a responsabilidade aplicável aos terceiros que agem de maneira regular. Agindo de modo regular, a responsabilidade é subsidiária. Muito embora o texto do artigo 134 traga a nomenclatura solidariedade. Teremos então uma responsabilidade subsidiária, calcada em qual situação? Se o contribuinte não arcar com o débito tributário, quem arcará será o responsável. Então, desta maneira, como mencionei, reitero para concluirmos mais este bloco. O artigo 134, ele reflete uma situação de responsabilidade subsidiária. Não efetuado, portanto, o recolhimento pelo contribuinte, quem arcará com a obrigação tributária será o responsável. Desta maneira, encerramos mais este tópico sobre responsabilidade tributária e aguardo vocês no próximo bloco para conversarmos sobre mais questões referentes a esse instituto de direito tributário tão importante que é a responsabilidade tributária.